Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Nathalie e você está no Nath Artesanatos. E eu vim hoje trazer para vocês esse suplá de coração. Então, aqui, o nosso suplá ficou com 143 gramas e 36 centímetros de uma ponta do coração até a outra. Então, aqui para a listinha de materiais, eu vou usar um restante de um barbante na cor vermelha. Esse aqui é a numeração 6. Eu ainda não sei a medida, a quantidade de peso, mas eu vou contar para vocês depois na finalização do trabalho. E eu vou usar aqui a agulha 3,5 de crochê. Aí também a gente vai usar a tesoura. E se você quiser fazer de duas cores, aí você pode fazer também. E eu vou contar pra vocês o momento pra poder mudar a cor, tá bom? Então, eu vou começar já com o anel mágico. Se você tiver alguma dúvida, tem vídeo aqui no canal explicando. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou fazer com duas correntinhas só, pra não ficar muito grande as correntinhas. Aqui dentro, eu vou colocar 11 pontos altos, totalizando 12. Terminado, então, os 11 pontos altos, contando com essas duas correntinhas iniciais, ficou 12 pontos altos. Eu vou fechar o anel mágico. Aqui, eu vou puxar esse fiozinho que tá aqui atrás e já vou arrematar em cima aqui. E vou puxar ele pra cima pra mim poder confeccionar a peça com ele em volta aqui. Pra já ir prendendo, pra mim não precisar fazer um arremate depois. Então, aqui, eu vou fechar na segunda correntinha. Aqui eu iniciei lá, que eu fiz duas correntinhas, eu vou fechar aqui, com um ponto baixíssimo. Então, agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas. No seu caso, se você for fazer com 3 correntinhas iniciais para dar o tamanho do ponto alto, você faz 4 correntinhas aqui, porque eu dei essas duas correntinhas por um tamanho de um ponto alto e essa correntinha de separação. Aqui, entre este ponto, que foi o que a gente iniciou, entre o primeiro ponto alto que a gente fez, eu vou fazer 2 pontos altos. E eu já vou arrematando o fio aqui atrás. Aqui, então, eu vou fazer uma correntinha. E vou seguindo entre os pontos, não aqui em cima, entre um ponto e o outro. Eu vou fazendo 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei ao final da carreira, eu vou contar com vocês aqui e eu preciso ter 12 motivos, já que eu comecei com 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse ponto que a gente começou fazendo as duas correntinhas e mais a correntinha de separação, eu vou finalizar ele aqui com mais um ponto alto aqui, para poder fazer o meu 12º motivo. Então, eu só vou fazer aqui um ponto alto, pegando aqui entre um ponto alto e aquelas correntinhas. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, o primeiro ponto e o último já dá o nosso 12º motivo. Então, agora, indo para a terceira carreira, eu vou subir aqui 2 correntinhas. E vou fazer aqui, entre um pontinho e outro, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha. E
3 pontos altos nesse próximo espaço. A gente vai seguir aqui, então, essa sequência, e eu vou voltar aqui no último espacinho. Então, agora, eu não vou fechar com um pontinho baixíssimo. Aqui, ao invés de fazer uma correntinha, um pontinho baixíssimo, eu vou vir aqui na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. E aqui fica um espacinho. Eu vou já subir com as duas correntinhas, ou se você quiser subir com 3 para poder contar como um ponto alto. E vou vir entre esse espaço aqui e vou fazer mais 3 pontos altos. Totalizando 4. Eu vou fazer uma correntinha de separação e 4 pontos altos em cada espaço, separado por uma correntinha. E ao finalizar, a gente chegar aqui, ao invés de fazer uma correntinha e um pontinho baixíssimo, a gente só vai fazer um ponto baixo nessa segunda correntinha. Como eu disse, então, aqui na quarta carreira, a gente finaliza com o pontinho baixo. Aqui, se você estiver fazendo com duas cores, é o momento para você mudar de cor, para mudar para a segunda cor, tá bom? Então, agora, eu vou subir com as duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha. E agora, eu vou fazer dentro, entre dois aqui, eu vou fazer entre esses pontos, no meio, não no terceiro ponto, como a gente faria normalmente em um trabalhinho. Eu vou entre os pontos e vou fazer aqui dentro 2 pontinhos altos. Uma correntinha e nesse espaço entre os dois motivos, um pontinho alto, 2 pontinhos altos. Uma correntinha e novamente entre os motivos. Então, eu vou seguir aqui essa sequência nessa carreira. Quando eu chegar aqui, entre esses 4 pontos e fazer aqui, ao invés de fazer a correntinha e pontinho baixíssimo, eu já vou fazer um pontinho baixo aqui nessa segunda correntinha. A gente vai aqui, então, para a sexta carreira. Eu vou subir com as duas correntinhas mais soltinhas. E aqui, nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha. E aqui, nos espaços, 3 pontos altos. A gente vai voltar a essa sequência aqui dos 2 pontos altos, os 3, depois os 4. Então, aqui a gente já fez dos 2 pontos altos, agora dos 3, e na próxima carreira, os 4 pontos altos. Então, eu vou seguir essa sequência aqui de 3 pontos altos, uma correntinha, e quando eu terminar aqui os 3 pontos altos, eu vou fechar com o ponto baixo. Então, aqui terminado a sexta carreira, a gente vai seguir a sequência como eu disse. A gente tinha feito os 2 pontos altos que nem aqui embaixo, agora os 3 como foi na sequência. E agora a gente vai fazer com os 4 pontos altos, só que dessa vez a gente vai fazer sem as correntinhas entre um e outro. Então, aqui eu fiz as duas correntinhas para subir o ponto. Vou fazer 3 pontos altos. Totalizando aqui, então, 4 pontos. E ao invés de fazer uma correntinha para iniciar aqui, eu já vou iniciar direto fazendo os 4 sem nenhuma correntinha de separação. Essa é a única carreira que vai dar essa diferencinha.
Então, eu vou seguir assim, fazendo os 4 pontos altos em cada espacinho. E quando eu chegar aqui, eu já vou fazer direto um pontinho baixíssimo, para não dar aquele espacinho que o pontinho baixo dá, tá bom? Na carreira, eu volto com vocês para mostrar o próximo passo. Finalizado a 7ª carreira, para quem tá fazendo com 2 cores, esse é o momento de retornar aquela primeira cor que você iniciou. Então, para começar a 8ª carreira, eu vou fazer as 2 correntinhas para subir o tamanho do ponto. E eu vou fazer um pontinho alto aqui entre os 2 motivinhos. Vou fazer aqui o ponto alto nesse espacinho. Aqui a gente vai fazer basicamente o que a gente fez nessa carreira aqui. A gente vai fazer os 2 pontos altos aqui, uma correntinha e os 2 pontos altos entre os 4 pontos. Uma correntinha e os 2 pontos altos aqui entre um e o outro. A gente vai seguir essa sequência até o final da carreira, e quando a gente chegar aqui entre esses 4 pontos, a gente vai fazer o pontinho baixo para dar aquele espacinho de uma correntinha. E na próxima carreira, já vou deixar explicado porque é a mesma sequência desse aqui. A diferença é que a gente vai pegar os 2 pontinhos altos e colocar entre um e outro. Ao invés de a gente fazer 3, que seria igual essa carreirinha, a gente vai fazer apenas a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que aqui a gente tá fazendo entre os 4 pontos e no meio, né? Aqui não, nessa outra próxima carreira a gente vai fazer as duas dois pontos altos nesses espacinhos. Então, vai ser 2 carreiras desses 2 pontos altos. E ao finalizar essas 2 carreiras, eu volto para mostrar o próximo passo. Fiz aqui, então, a carreira 8 e 9. Vou começar agora a 10 aqui com vocês. Lembrando que a carreira 8 e 9 são com os 2 pontinhos altos e a correntinha. Então, aqui nessa próxima carreira, eu vou iniciar como se fosse essa carreira aqui. Porém, eu vou fazer igual esta, sem correntinha. Então, aqui eu vou fazer as 2 correntinhas para dar altura. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos. E como eu disse, não vou fazer a correntinha, eu vou pular direto aqui e vou fazer os 3 pontos altos. E vou seguir assim por toda a extensão da carreira. E quando eu chegar aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo para não dar aquele espacinho que o ponto baixo dá. Então, eu vou seguir essa sequência e a gente volta na 11ª carreira. Finalizado, então, a 10ª carreirinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar os corações. Então, se você está fazendo com 2 cores, agora é o momento para você mudar para aquela segunda cor que você estava fazendo. E a gente vai finalizar com essa cor que você está fazendo. E agora a gente vai começar a finalização, que é os coraçõezinhos. Então, aqui, eu terminei a 10ª carreira, aqueles 3 pontos, sem correntinhas nenhuma. Eu vou subir os meus 2 correntinhas para dar a altura do ponto. E aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos. Formando aqui, então, os 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Então, eu vou vir aqui, eu vou pular esse daqui, e eu vou vir nesse motivo aqui, e eu vou no meio, no pontinho do meio, o segundo ponto, e vou fazer um ponto baixo. Certo? Deu esse espaço aqui, então. Eu vou fazer mais 3 correntinhas.
Então, aqui, eu vou dar esse mesmo espaço. Aqui, ele vai ter um pontinho pra cá, um pontinho pra lá. Esse daqui, eu vou pular também esse daqui. Então, eu vou vir direto nesse espaço aqui, pulando este motivo inteiro e metade deste. E vou fazer os 4 pontos altos. Certo? Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular este, vou vir neste próximo e vou inserir a agulha no pontinho do meio. Faço um pontinho baixo, 3 correntinhas. E vou pular o próximo e vou vir aqui e fazer os 4 pontos baixos, pontos altos. Então, eu vou seguir essa sequência, sempre pulando um do lado dali, sempre pulando esses assim e fazendo neste terceiro no pontinho do meio. Eu vou seguir essa sequência, essa é a primeira carreira para iniciar o coração. Então, a hora que a gente chegar aqui, a hora que a gente pegar esse pontinho do meio, a gente vai fazer o pontinho baixo, fazer as 3 correntinhas e a gente finaliza aqui na segunda correntinha. E eu volto com vocês, então, pro próximo passo. Vamos lá, então, para 12ª carreira. Então, aqui eu vou subir as 2 correntinhas para dar a altura do ponto. E nesse segundo ponto, eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um aumento. E eu vou fazer um ponto alto em cima das correntinhas, abraçando a correntinha como se fosse num espaço. Aqui totalizou, então, 7 pontinhos, ó. As correntinhas, o aumento, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação. E eu vou vir aqui, neste pontinho alto, e vou fazer um ponto alto. No caso, esse daqui eu vou seguir a repetição do que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer o aumento. Mais um ponto alto. O aumento. E o ponto alto, abraçando as correntinhas. Sempre fazendo 2 correntinhas de separação. E eu sigo essa sequência por toda a extensão. Eu não vou fazer nada em cima deste pontinho baixo. Só vou fazer as 2 correntinhas de separação. E aqui eu não vou fazer nada também nessas correntinhas. Eu já pego direto o primeiro ponto dessa carreira anterior. Então, desses 4 pontinhos, a gente faz 6 pontos e mais um pra fora aqui das correntinhas, tá bom? Eu volto na próxima carreira pra mostrar pra vocês. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, então eu vou subir as 2 correntinhas. Nesse segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Vou seguir agora fazendo 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4.
Vou fazer agora um aumento neste último ponto. E vou fazer um ponto alto aqui nessas correntinhas, igual a gente fez na carreirinha anterior. Fazer uma correntinha e vou passar para o próximo coraçãozinho. Aqui eu vou contar para vocês. Na carreira anterior tinha 7 pontinhos, a gente tinha feito 4 aqui embaixo, a gente aumentou e deu 7 pontos. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente começou com 4, fizemos 7 na segunda carreira, agora temos 10 nessa terceira carreira, onde a gente iniciou o coração. Então, após a gente fazer essa correntinha de separação, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali naquele outro coração. Então, a gente fez o pontinho alto, um aumento, os 4 pontos altos aqui em seguida, sem aumento. E no último ponto, a gente vai fazer o nosso aumento aqui. E vamos fazer mais um ponto dentro das correntinhas. Uma correntinha de separação e repete no próximo coraçãozinho. Então, essa já é a terceira carreira, iniciando o coração, e a próxima carreira vai ser a última. Então, eu vou finalizar todo o trabalho a hora que eu chegar aqui. A hora que eu terminar a correntinha, ponto baixíssimo, e eu volto com vocês para mostrar a nossa última carreirinha, terminando o nosso coraçãozinho. Finalizada, então, a carreira, eu vou fazer aqui agora a última carreira e também que é a carreira onde a gente vai formar finalmente os coraçãozinhos, né? Então, aqui a gente não tem mais correntinha, tá? A gente vai fazer direto um ponto alto neste terceiro ponto. Eu vou contar com vocês. 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu vou fazer aqui 5 pontos altos. Ele vai ficar um pouquinho mais complicado o primeiro, porque ele fica deitado, mas a partir do segundo vai ficar mais fácil pra gente fazer. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4 e 5. Então, aqui a gente iniciou o primeiro lado do coraçãozinho. Então, aqui a gente tava no terceiro ponto. Eu vou pular esse ponto aqui, que é o quarto, e eu vou pegar o quinto e vou laçar, como se eu fosse fazer um pontinho baixo, mas eu vou segurar essa laçadinha e vou vir no sexto ponto e vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu tenho 3 laçadinhas e vou fechar em pontinho baixo. No caso aqui, eu fiz uma diminuiçãozinha com o quinto e o sexto ponto. Então, agora eu vou pular o ponto 7 e eu vou vir no oitavo, ou seja, 3 de lá pra cá, 1, 2, 3, o oitavo ponto, e eu vou fazer aqui também 5 pontos altos. Então, aqui eu fiz os 5 pontinhos altos. Então, eu vou vir aqui no último ponto que eu tinha feito da carreira anterior. E eu vou fechar com um pontinho baixíssimo. Então, aqui a gente finalizou o nosso primeiro coraçãozinho. Ficou assim, com 5 pontinhos, a diminuição no meio. E mais 5 pontinhos altos. Nessas correntinhas aqui que a gente tem, né, na única correntinha que a gente tem aqui no meio, eu vou fazer 2 pontinhos baixos. Vou agora fazer a laçadinha, vou vir no terceiro ponto e vou fazer a repetição que a gente fez ali
no outro coraçãozinho. Eu vou fazer, então, 5 pontinhos em um ponto só. Feitos 5 pontinhos altos, eu vou pular esse quarto, vou vir no quinto, vou fazer a laçadinha, no sexto a laçadinha novamente e eu puxo as 3 laçadinhas. Então, eu vou pular o 7º ponto e vou vir no 8º e fazer novamente os 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu vou vir no último ponto e fecho com ponto baixíssimo. Faço os dois pontinhos baixos no meio da correntinha e eu repito o processo em todos os coraçõezinhos. Então, eu fiz 2 aqui com vocês. Eu vou voltar depois para arrematar, mas eu queria aproveitar para contar com vocês aqui, para vocês saberem quantos coraçõezinhos vai dar no nosso suplá. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente vai finalizar com 16 coraçõezinhos. Quando eu finalizar aqui, eu vou mostrar pra vocês o arremate, tá bom? Então, se você não souber arrematar, você espera mais um pouquinho pra gente terminar o arremate aqui no vídeo, tá bom? Cheguei aqui, então, terminei o último coraçãozinho, eu fiz um pontinho baixo entre essas correntinhas, e antes de eu fazer o último pontinho baixo, eu vou vir aqui na correntinha e vou finalizar aqui, tá? Então, eu vou pegar pontinho baixíssimo. Eu vou cortar o fio aqui atrás. E vou puxar aqui pra trás. Então, na parte da frente, tá finalizado. Essas alcinhas que ficam aqui assim, é por conta do ponto baixíssimo, tá? Dá a impressão que tá com uma alcinha aqui, é porque quando eu finalizava essa parte por conta das correntinhas, eu estava finalizando com um pontinho baixíssimo. Eu vou pegar aqui uma agulhinha de crochê um pouquinho menor, eu tenho aqui um kitzinho, acho que eu vou pegar 2 para poder ajudar nos arremates. Lembrando que esse daqui é só para quem, tipo, estiver iniciando, não... Então, aqui eu vou pegar e vou dividir esse fio. Lembrando que, quando eu iniciei, eu expliquei que eu tava usando um barbante com 6 fios, certo? Então, você vai ver que ele tem 3 aqui. Eu vou separar, ó, 3. E do outro lado, 3 também. Então, eu vou ir fazendo com esses aqui e vou dar um nozinho depois. Então, eu vou puxar esse fiozinho. E vou dar uns nozinhos aqui pra dar uma segurada e depois eu separo eles de novo. Se você tiver colinha também de tecido, você pode passar, tá? Põe só uma pontinha e já é o suficiente. Então, vou passando aqui pelos meios. Não tem regra para ir passando. Não, onde você deve ir. Você só vai pegando atrás dos pontos para não ir aparecendo. Eu vou fazer aqui uma correntinha para prender esse fio. E aqui eu vou caminhando até onde eu achar que tá bom. E vou dando os nozinhos.
e faço o mesmo com o outro fiozinho. Depois eu só corto rente, para não ficar uma sobra de fio aparecendo. Aqui, vocês vão lembrar que no começo eu já fui puxaninho esse fiozinho do anel mágico. Então, esse pedaço aqui, ele já foi passado aqui por dentro. Então, eu não preciso arrematar esse pedaço. A única coisa que eu vou precisar fazer é cortar esse fiozinho, porque eu já fui arrematando conforme eu fui fazendo. Porém, se você tiver com o fiozinho aqui solto, você pode pegar e passar entre os pontos e ir passando assim até você sentir que tá confortável e você pode cortar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazendo assim até eu achar que tá bom. Vou dando os nozinhos. E então, eu corto o fiozinho e pingo uma gotinha da cola de silicone, ou se você não tiver, não precisa também. Então, é isso que fica, assim a gente vai fazendo o arremate. Aqui eu já uni os dois, então eu vou dar só um nozinho aqui. E eu posso cortar esse fiozinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou no total, no jeitinho do finalizado. Ele ficou assim. Ficou bem grandão. Foi esse o nosso suplar. E não sei se vocês vão lembrar, quando eu mostrei o início, eu tinha um pouco mais, né? E eu só fiz esse suplar, eu não fiz mais nada com a quantidade que eu tinha aqui, foi o que me sobrou. Eu até tinha iniciado um outro, minha intenção era fazer um parzinho, porém, eu não sei nem se essa quantidade aqui vai dar pra finalizar, porque eu cheguei a começar a segunda carreira, que eu tinha um outro restante em outra parte. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar, mas se eu conseguir finalizar, vai aparecer pra vocês no início do vídeo. Então, esse momento você já vai estar sabendo, né, de acordo com a edição, né. Mas é isso, gente, eu vou colocar as medidas tudo no início do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido fazer e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Agradeço se você chegou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, tchau!